Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 12 ao 16. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Esta tinha sido a orientação de Roboão a Jeroboão. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: o meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Amém? Queridos, essa passagem aconteceu num dos momentos mais delicados da política de Israel. Nós sabemos que o povo de Deus, ele nasceu com Abraão, e assim as coisas foram acontecendo. Passou por um momento de escravidão no Egito. Deus levantou Moisés, depois de Moisés colocou como sucessor Josué. A partir da morte de Josué, Deus estabeleceu alguns juízes que julgavam o povo, mas Deus sempre assumiu o papel de líder, o papel de rei da sua nação. E era desejo de Deus continuar sendo assim, e sendo visto pelo seu povo como rei. Mas aquele povo, olhando para os outros povos que tinham seus reis visíveis, então chegou para o profeta Samuel e pediu a Deus: olha, nós gostaríamos que Deus escolhesse um rei para nós. Samuel então intercede, e aí acontece a primeira eleição de forma indireta na nação de Israel. E o eleitor era perfeito, era Deus. E Deus escolheu Saul. E durante algum tempo foi muito bom. Mas chegou um momento em que Saul esqueceu-se de Deus, se ensoberbeceu, e a nação começou a pagar por conta disso. A gente começa a perceber que não é o simples fato de podermos escolher alguém, ou até mesmo de deixarmos Deus escolher alguém, que vai mudar a nossa vida. Isso em todos os aspectos. O mais importante não é o início, ele é muito importante, mas a continuidade é tão importante quanto o início. E Saul não deu continuidade ao seu relacionamento com Deus, e a nação pagou por conta disso. Então Deus manda Samuel, o profeta, ungir Davi, um homem que a Bíblia diz que era segundo o seu coração. Davi também não foi perfeito, cometeu seus erros, a nação pagou. Eu poderia estar falando aqui de diversas situações em que o povo de Deus pagou um preço caro por conta dos pecados e dos erros de Davi. Mas Davi então segue o seu caminho, perdoado por Deus. Ele morre e deixa Salomão a direção daquela nação. Davi foi o homem que unificou todas as fronteiras, fez com que Israel, nas suas 12 tribos, pudessem estar unidas. E Salomão, com toda a sabedoria que ele pediu a Deus, e Deus lhe concedeu, fez com que o povo pudesse se organizar. O governo de Salomão era referência em todos os sentidos, mas Salomão também pecou, e deixou como seu sucessor o seu filho Roboão, justamente o momento em que se dá o texto que nós acabamos de ler. Roboão, cujo nome significa libertador do povo, foi justamente o contrário e agiu de uma forma completamente antagônica ao significado do seu nome. Ele cometeu erros básicos, ele cometeu pecados, ele errou na sua vida espiritual, errou na sua vida administrativa, e diz o texto que em algum momento
Logo no início do seu mandato, grande parte da nação de Israel, representada pelas 10 tribos do norte, veio até ele sob a liderança de um homem chamado Jeroboão, que havia conhecido seu pai Salomão. E sob essa liderança de Jeroboão, o povo solicitou a Roboão, o rei, que abaixasse os impostos. Então Roboão comete o primeiro erro do seu mandato. Ele consultou de uma forma certa os anciãos, que era a maneira pela qual Deus orientava o rei também, além do profeta, mas não satisfeito com a resposta dos anciãos, ele procurou uma segunda resposta, um segundo conselho. E aí ele foi até os seus amigos, os jovens de Israel, gente que não tinha experiência nem maturidade espiritual, e foi motivado pelaquela resposta que disseram: olha, você seja duro, em vez de atender, de acatar a solicitação, a reivindicação desse povo, você vai aumentar mais ainda a carga tributária. E ele disse: olha, vocês voltem aqui daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta para vocês. E assim aconteceu. 3 dias depois, quando Jeroboão voltou com os seus outros líderes, a resposta de Roboão já estava pronta e não condizia com aquilo que era um parâmetro de Deus para a sua nação. E ele então falou de uma forma muito áspera que ele iria ainda apertar mais a questão dos impostos. E naquele momento houve uma cisão. Ficou muito claro que eles já estavam preparados para dizer para Roboão que aquelas tribos do norte haveriam de se desligar da nação de Israel. Nesse momento, irmãos, a gente olha para a nossa vida hoje e a gente vê o quão vulneráveis nós somos quando não consultamos a Deus. Aparentemente o erro de Roboão foi consultar os jovens e não seguir o conselho dos anciãos. Mas houve um erro antes desse, e muito mais grave do que esse. Embora houvesse profeta naquele tempo, qualquer pessoa poderia ter vida de oração. Salomão mesmo, às vésperas de assumir o seu trono, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus ficou tão feliz com aquela oração de Salomão, dizendo: olha, porque você me pediu o que ninguém pediria, você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo aquilo que as outras pessoas me pediriam. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama, eu vou te dar glória. Então existe um exemplo que a gente pode citar dentro da própria família de Roboão, que ele não quis seguir. Claramente se trata de um líder que não tinha temor a Deus, que não tinha intimidade com Deus, que não tinha vida de oração com Deus. Esse foi o primeiro erro dele, o básico, o fundamental. Mas ele ainda tinha um recurso de seguir o conselho dos anciãos, que provavelmente tinham vida de oração, tinham intimidade com o Senhor. Ele não os ouviu. Então aconteceu a separação. As 10 tribos do norte, que ficaram com o nome de Israel do norte, se separaram. Então ficaram as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, que no início receberam o nome de Israel do sul, mas logo depois, por Judá ser uma tribo muito maior do que a de Benjamim, ficou conhecido como o reino de Judá. Roboão, o rei de Judá. Jeroboão, o rei de Israel. Judá era o território onde estava Jerusalém. E Deus falou: olha, eu vou preservar esse governo nas tuas mãos, não por você, Roboão, mas para cumprir a minha promessa ao seu pai Davi, de que sempre haveria um sucessor da família dele no trono do meu povo. Muitas vezes, irmãos, a gente passa por circunstâncias de cisões na nossa vida, a gente passa por situações de separações, a gente passa por momentos difíceis, porque quando a gente olha para esta palavra e fala da separação de um povo, de uma nação, e há parentes que estavam morando no território de Israel do norte, assim como havia parentes que moravam no território de Israel do sul. Há uma situação hoje, no cenário mundial, muito semelhante, que foi a separação que ocorreu na Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E por diferenças e divergências ideológicas, o povo todo paga por conta disso. E Jesus falou sobre isso, sobre separação. A separação, ela não faz bem para ninguém. A única separação que faz bem a alguém é a separação do homem com relação ao pecado.
E isso representa a consagração diante de Deus. Quando o homem se separa de qualquer atitude pecaminosa, ele está dando um passo a mais na direção do Senhor. E isso é positivo, mas todos os outros tipos de separações, a gente percebe ao longo da história que isso foi sempre prejudicial. Jesus falou que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda casa dividida contra si mesma não resistirá. Quando as nossas forças não se somam mais, o nosso inimigo muitas vezes avança e pode até conseguir nos destruir. Esse texto nos remete a refletirmos sobre como tem sido a nossa vida hoje. Não só enquanto nação, o povo de Deus deveria estar unido orando pela nação, mas também enquanto famílias que somos. Maridos e esposas deveriam e devem construir uma vida conjugal, que possa expressar uma união na fé, que possa expressar uma soma de forças contra as quais o maligno não há de vencer. Lembra que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o conceito de Jesus acerca de igreja está bem distante desse de quatro paredes. Uma igreja pode ser constituída por duas pessoas dentro de uma casa, onde um marido e uma esposa, por exemplo, cultuam o Senhor, adoram a Deus, oram, louvam o seu nome, buscam a sua orientação, tomam decisões orientadas pelo Espírito Santo. Primeiro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos é isso. Nós temos vivido de forma separada ou temos vivido de forma unida? Enquanto lares e famílias estabelecidas por Deus e enquanto igrejas sustentadas pelo Senhor. Nós temos buscado conselho dos ímpios, representados nesse texto pelos jovens amigos de Roboão, quando nós temos buscado conselhos da palavra de Deus, que reflete e expressa diretamente o coração do Pai. Com quem você tem se associado? Com quem você tem aberto o seu coração? Então a história continua lá em Israel, assim como a nossa vida continua também. E pagamos pelos nossos erros, assim como Israel pagou pelos erros dos seus governantes. E a prova de que toda separação é ruim foi que nem Israel do Norte, nem Israel do Sul prosperaram. A maneira como seus líderes procederam diante do Senhor foi algo que fez com que Deus se afastasse da vida do seu povo. E quando Deus se afasta, irmãos, da nossa vida, nós estamos realmente fadados às consequências dos nossos erros. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã na nossa vida, o que seria de nós, irmãos? Tenho certeza que nenhuma família conseguiria ser preservada diante de tantas investidas do mal e da sociedade que lhe cerca, se não fosse o poder de Deus operando dentro dela, na vida dos corações. Agora, que dirá uma família que não tem essa unidade espiritual, que não comunga dessa mesma fé? Que dirá uma nação, um povo? Nós precisamos cada vez mais, irmãos, olhando para a história, assumimos um compromisso de buscarmos a unidade no Espírito de Deus, com relação a toda a entidade instituída pelo Senhor, a começar da família, mas chegando também na nossa nação, amém? A história continua. Roboão, em princípio, não aceitou aquele ato de aparente rebeldia. Ele então foi até Israel do Norte. Ele levou um dos seus representantes, e quando ele chegou ali, ele percebeu que a maneira como eles receberam não foi uma maneira pacífica. Adonirão, que era o seu representante, chefe do trabalho forçado, foi lá tentando trazer à força as pessoas, e eles o apedrejaram. Ele morreu. E só não sobrou para Roboão, porque o texto diz que ele conseguiu subir na sua carruagem e fugiu rapidamente de volta para Judá. Baseado nisso, ele tentou reunir o seu exército. Eram cerca de 180 homens bem preparados. Era o exército de toda a nação de Israel que estava na capital.
Jerusalém. Mas Deus, mais uma vez, por misericórdia do seu povo, agiu de uma forma tremenda. Ele envia um profeta chamado Semaías, que olhou para Roboão e falou assim: não vale a pena, não é essa a vontade de Deus, que haja derramamento de sangue. E nesse momento em que Roboão ouviu, pelo menos ouviu a palavra do profeta, Israel foi poupada de um grande derramamento de sangue. Então a gente mostra, diante desse texto, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a perseverança do Senhor conosco, a sua longanimidade. E mesmo diante dos nossos desatinos, mesmo diante da nossa maneira, às vezes, de querer decidir por nós mesmos, de termos uma carreira independente do Senhor, como Roboão estava fazendo, ele ainda insiste. E foi nessa insistência de Deus, mandando o profeta Semaías, que Roboão pelo menos o acatou. E ali então se estabeleceu o governo de Jeroboão no norte, o governo de Roboão no sul. E uma outra lição que a gente aprende nesse momento é o desejo do nosso Senhor, de mesmo que não conseguindo manter-nos unidos, de pelo menos evitar a guerra entre os seus filhos. Aquele profeta Semaías foi o pacificador naquele momento. E existem exemplos bíblicos que a gente pode citar, a maneira como Deus enxerga essas circunstâncias de tensões na nossa vida, a maneira como Ele usa o recurso da força como sendo o último dos recursos a ser usado. No livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a gente lê a palavra do Senhor entregue a Zorobabel, que era o governador de Judá naquele tempo. Ele diz: olha, não por força e também não mediante a violência, mas pelo Espírito de Deus. Essa é a palavra de Deus para todos nós, irmãos. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que pode agir e age sobre nossas vidas quando nós pedimos e clamamos a Deus. É nessa direção que eu quero levar os irmãos a compreenderem qual é o nosso papel dentro desse cenário de divisões. Sejam divisões dentro dos lares, sejam divisões a nível de nação, divisões políticas. Se eu apontei para os irmãos que na primeira eleição de Israel, uma eleição indireta, cujo eleitor era perfeito Deus, nós vimos que o candidato fracassou, e dirá hoje, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo. E isso tem um significado muito importante para nós, que nos remete a refletirmos sobre o nosso papel. Porque a nossa esperança não pode estar em pessoas. Assim como a esperança do povo de Israel não podia estar em Saul, não podia estar em Davi, não podia estar em Salomão, nem tampouco em Roboão. E no caso do norte, nem tampouco em Jeroboão. A nossa esperança não pode estar hoje em pessoas, a nossa esperança tem que estar sempre em Deus, sempre no Senhor. E não é o início que vai definir o fim das coisas, mas é o início e a continuidade, a maneira como nós vamos levar esse processo. A escolha foi perfeita quando Deus escolheu Saul, mas Saul não era perfeito. No caminho as coisas desandaram. Você pode ter feito uma escolha, ou pode estar por fazer uma escolha hoje na sua vida, seja no campo profissional, seja no campo sentimental. Será que ele é a resposta de Deus para mim? Será que ela é a resposta de Deus para mim? E pode até ser. E esse é o princípio. Mas se você não der continuidade a esse processo de dependência de Deus, durante toda a sua vida conjugal e familiar, com certeza não vai dar certo. Você pode pedir a Deus: Senhor, eu quero uma porta de emprego que o Senhor escolha para mim. Não vou olhar para salário, não vou olhar para nenhuma outra situação. Eu quero ter a certeza que é o Senhor quem está abrindo essa porta. E aí Deus abre uma porta. Agora, se você não proceder profissionalmente, lá nesse ambiente que Deus abriu uma porta para você, provavelmente você não será bem sucedido lá. Porque o que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus. Nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no princípio de tudo, mas também ao longo da nossa caminhada, a maneira como nós procedemos.
E foi um problema para Israel, foi um problema para Judá. Por quê, irmãos? Porque nem Roboão e nem Jeroboão foram homens comprometidos com Deus. Vai ser um problema para você, jovem cristã, se o teu marido não for um homem comprometido com Deus, assim como vai ser um problema para você, homem cristão, se a tua esposa não for uma mulher comprometida com Deus. A intervenção divina, no sentido de mandar o profeta Semaías pedir paz, é algo que nós temos que destacar aqui. Porque paz é fruto do Espírito Santo. É evidência da manifestação do poder de Deus na vida de alguém. E a gente pode estar submisso a Deus hoje, e amanhã a gente pode não estar mais. Roboão errou, depois acertou, depois voltou a errar. Então não é porque você tomou uma atitude para o bem ou do bem, que significa que você é uma pessoa completamente do bem e para o bem. Nossos olhos têm que estar atentos a tudo isso. Quem é a pessoa que você está se associando? Ela transmite paz para você? Você se sente em paz do lado dela? A igreja na qual você serve a Cristo é uma igreja que transmite paz ao seu coração? Por você estar no caminho de Deus? Porque às vezes a gente sente uma certa paz aparente, porque nada nos incomoda. E às vezes uma igreja morta não vai te incomodar, porque o Espírito Santo não vai trabalhar na sua vida, e você vai entrar no pecado em paz, entre aspas, e vai sair com o mesmo pecado em paz, entre aspas. Nada vai mudar na sua vida. Não é essa paz que a palavra se refere. É a paz do Espírito, aquela que te faz sentir segurança, não por você, mas pela certeza de que Deus está ao seu lado, caminhando contigo. Amém? Semaías foi o profeta da paz. Deus usou de uma maneira poderosa, abençoou Roboão e toda a nação. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 9, Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Perceba, irmãos, dentro desse cenário político de Israel, e poderíamos transportá-lo para o cenário político do Brasil hoje. E tem pessoas que estão dispostas a perder a vida para não perder o poder. E tem gente que não arrisca a vida por causa da fé em Cristo, mas arrisca a sua vida por causa da política. E tempo de eleição é tempo de nós descobrirmos gente apaixonada por uma ideologia que não é o Evangelho. Isso é tão decepcionante para nós. Você cria um grupo no WhatsApp, amigos evangelistas, agrega ali 7 pessoas, e se ninguém sair, você vai ficar com aquelas 7 pessoas ali durante muito tempo. Mas se você cria um grupo no WhatsApp dizendo amigos do candidato tal, e coloca 7 pessoas, em 7 horas, irmãos, esse número já multiplicou, e é terrível. Porque você vê gente que se diz ser de Deus, que deveria estar apaixonada pelo Evangelho de Deus, mas está com o coração apaixonado por outras ideologias, que muitas vezes são completamente contrárias à ideologia bíblica, à ideologia cristã. Tempo de eleição é tempo de descobrir talentos que estão enterrados. E eu vejo tanta criatividade em tanta gente, tanta disposição para o trabalho, irmãos. Passa 4 anos, aquele irmão está na igreja ali sentado, não faz nada. Quando chega na época de uma eleição, você descobre tanto talento, e tanta criatividade, tanta vontade de trabalhar. Eu fico parado para pensar, se toda aquela energia, toda aquela capacidade fosse canalizada para a pregação do Evangelho, como que os céus estariam povoados. Mas por causa
da falta de paixão por Cristo na vida dessas pessoas é que o inferno tem estado mais povoado, irmãos. A nossa ociosidade, a nossa paixão por aquilo que não é, em primeiro lugar, Deus, é que tem sido responsável pelo povoamento do inferno. E às vezes é alguém da sua família que vai por falta de comprometimento teu. O Senhor vai nos cobrar das vidas que foram para o inferno por negligência nossa, por falta de amor, de compromisso, de paixão pelo Evangelho. Eu lembro da parábola dos talentos, quando o Senhor olhou para aquele que trouxe o dobro do que ele tinha dado e disse: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que recebeu um talento e o enterrou, não ouviu a mesma coisa. Sua vida, sua alma foi destinada ao inferno. Essa palavra, irmãos, ela precisa ser ouvida por nós, enquanto igreja do Senhor hoje, em relação à maneira como nós temos vivido, aonde o nosso coração tem se aplicado. Uma terceira lição que eu aprendo nessa passagem é que Deus age, e para ajudar pessoas, Deus usa pessoas. Para ajudar um povo, Deus usa um rei, por exemplo. Agora, é Deus quem está ajudando. A nossa esperança, a nossa fé não pode estar sendo colocada nas pessoas, e sim em Deus que está por trás dessas pessoas. Porque se Deus sair dessas pessoas, ou se essas pessoas abandonarem Deus, acabou, irmãos, para nós. No caso, a gente viu Deus prometendo, por meio do profeta Aías, as 10 tribos para Jeroboão. Deus já sabia que o comportamento de Roboão, mesmo sendo descendente de Salomão, de Davi, ele haveria de pecar e não merecer ser o líder da nação, porque a nação não merecia aquele líder. Então Deus prometeu a Jeroboão. Mas logo no início que Jeroboão assumiu o seu cargo, ele já mostrou quem ele estava disposto a ser. Ele quis caminhar de uma forma independente. Olha para o texto, 1 Reis, capítulo 11, no versículo 30. A gente vai ver que foi o profeta Aías que Deus usou para estabelecer Jeroboão como o rei das 10 tribos. Diz assim: e Aías segurou firmemente a capa que estava usando e a rasgou em 12 pedaços. E então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. E isso veio a acontecer alguns anos depois. Mas quando aconteceu e Jeroboão assumiu, nós vamos ver que ele fez completamente diferente de tudo aquilo que antes o seu coração demonstrava que ele haveria de fazer. O primeiro erro que ele cometeu foi que ele não confiou em Deus e começou a confiar na sua própria capacidade humana e política. Olha o texto, 1 Reis, capítulo 12, versículo 26. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi, se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor. Novamente eles dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. E eles então vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Lembra que eu falei que Judá era o local onde estava o templo de Jerusalém? Roboão ficou com a menor extensão territorial, mas ele ficou com a capital. Ele ficou com a cidade santa, Jerusalém. O templo era ali, e todo o povo de Israel, desde a tribo mais distante ao norte, eles vinham para cultuar ali em Jerusalém. Jeroboão, politicamente, se esquecendo que fora Deus que tinha dado, porque quando Deus dá, irmãos, se a gente permanecer com Deus de uma forma coerente com os pensamentos, os caminhos de Deus, ele vai manter. Mas aí Jeroboão pensou assim: bom, esse povo agora, quando chegar na véspera das festas santas, eles vão lá para Jerusalém. E aí?
vão de novo adorar lá no templo e vão se submeter ao rei novamente. Não vão mais me seguir. Pecado que ele cometeu, deixar de confiar no Deus que lhe concedeu o governo. E seguiu a sua própria capacidade política e humana, que foi falha. Primeira coisa que ele fez, trouxe a idolatria. Então ele escolheu 2 cidades. Nessas cidades ele construiu altares. Construiu 2 bezerros de ouro. Olha como que o povo caminhou para trás. A mesma atitude de Arão lá no deserto. Mesmo sabendo das consequências dos erros de Arão, Jeroboão vai cometê-los. E o mesmo povo que também conhecia a história, sabendo das consequências daquele pecado de idolatria lá no tempo de Moisés, agora aceita e se submete a uma situação como essa. E qual era a ideia de Jeroboão? Terceiro erro dele foi ele transgredir uma outra lei do Senhor. Porque nesses locais onde ele construiu altares, colocando os bezerros de ouro, dizendo: olha, vocês têm deuses aqui, não precisam ir a Jerusalém cultuar a Jeová. Ele também estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi e agiu politicamente. Qualquer pessoa que quisesse ser sacerdote, ele aceitava. Ele era alguém que queria estar bem com todos. Ele era alguém que, assim como nos dias de hoje, usou a religião em benefício próprio. Usou a religião para benefício político. E o que é pior, o povo naquele tempo, como massa de manobra, irmãos, aceitou. Esse foi o 4º erro de Jeroboão. Usou a fé e a religião do povo como instrumento de manobra política. Tem certas coisas que Deus não perdoa. Mas sabe o que mais me admira? Como que o povo se submetia a isso. O povo de Deus hoje precisa estar esclarecido. Porque nem tudo, como diz um ditado, nem tudo que reluz é ouro. Na Bíblia é diferente. A Bíblia diz que até o diabo se veste como um anjo de luz e reluz. A gente tem que estar sempre com a nossa confiança no Senhor. Se o caminho que Deus nos deu foi a democracia, amém? E eu creio que a pior democracia ainda é melhor do que a melhor ditadura. Porque um povo que é temente a Deus busca orientação no Senhor e participa desse processo. Mas, irmãos, se democracia é um processo humano, ele é falho também. Qual é o sentido dessa palavra, irmãos? Eu estou mostrando para vocês na Bíblia o que aconteceu com uma nação que confiou em pessoas, e confiou em pessoas erradas, que não tinham compromisso com Deus, e que por conta disso, não só elas pagaram o preço, mas como todo o povo também pagou. Idolatria, de uma forma muito prática, é acreditar numa mentira. Como os bezerros que Jeroboão construiu, eram visíveis, mas não eram deuses. E estava o povo indo lá cultuar. Betel, em Siló, 2 lugares escolhidos estrategicamente, para que o povo não voltasse a Jerusalém, onde estava o templo de Deus, que ainda era considerada a casa de Deus. Ainda havia o átrio, ainda havia o santo lugar, e ainda havia o santo dos santos. Isso só acabou depois que Jesus veio a este mundo. Jeroboão quis cortar esse vínculo de fé, da espiritualidade do povo, que era de Deus, não era dele. Ele assumiu o governo e usurpou o povo de Deus. É por isso que eu levo os irmãos a orarem, a intercederem pela nossa nação. Porque nós estamos diante de uma nação e, infelizmente, nem todas as pessoas têm intimidade com Deus, conhecem as Escrituras, mas toda essa nação vai participar do processo de eleição.
Nós estamos diante de uma nação e fazemos parte dela, onde grande parte não vai orar antes de votar. O que se pode esperar de uma nação assim? Mas eu faço uma segunda pergunta para os irmãos. O que nós podemos esperar de Deus a favor dessa nação? É nessa segunda pergunta que a gente tem que ancorar a nossa fé. É nessa segunda pergunta que a gente tem que encontrar uma resposta para a nossa esperança. A nossa esperança não está no processo democrático, a nossa esperança não está em nenhum candidato, a nossa esperança não está no povo que vai votar, a nossa esperança tem que estar na misericórdia e na graça de Deus, amém? E a gente possa viver isso como uma verdade. Eu quero finalizar essa palavra mostrando o que aconteceu na vida de Jeroboão. Deus o castigou. Deus enviou um profeta para falar com ele contra os altares que ele havia constituído. Está lá em 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá até Betel. E quando Jeroboão estava lá em pé, junto ao altar para queimar incenso, aquele profeta clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Aí Jeroboão, aquele homem a quem Deus tinha estabelecido para ser o rei das 10 tribos, sabe o que ele fez? Desprezou a palavra de Deus e continuou a proceder da mesma maneira. Versículo 33, mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras, e ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Continuou agindo politicamente, usando as coisas de Deus. Versículo 34, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. E a primeira coisa que aconteceu depois disso, o filho de Jeroboão, seu único herdeiro, homem, adoeceu e veio a falecer. E depois toda a família de Jeroboão morreu. Ele só reinou 22 anos, ainda reinou 22 anos, ao todo. Quando o normal era cerca de 40 anos, quando um homem governava segundo os preceitos de Deus. Foi assim com Saul, foi assim com Davi, foi assim com Salomão. Durante 120 anos aproximadamente, o povo viveu unido, o povo era um só, mas quando Roboão assumiu e se separou de Deus, a nação também se separou e fracassou. Que você possa ouvir essa palavra e guardar no teu coração algumas lições que ela te trouxe, mas principalmente que nenhuma separação vale a pena, a não ser a separação com relação ao pecado. Porque quando nós nos separamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. E todo o processo político é falho porque é humano. E por isso a nossa esperança não pode estar nos processos e nem nas pessoas. Tem que estar em nosso Deus que está acima de todas as coisas. E que a nossa parte, enquanto servos do Senhor, gente que conhece a Deus e sua palavra, é orar, pregar a palavra, porque quem muda o povo é a palavra de Deus. Amém?